pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, para quem ainda não me conhece. Sou psicóloga, sou especialista em neurociência aplicada à aprendizagem, educadora parental pela disciplina positiva e Kid Coach, que é coach de crianças, pais e professores. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre rotina e hábitos. Por que eu queria falar isso para vocês? Porque na maioria dos casos que eu tenho atendido de crianças, de famílias, de orientação de pais, nas escolas ou nas famílias mesmo, ou até algumas dúvidas que vocês perguntam e pedem para a gente esclarecer, tem relação direta com a rotina e com os hábitos estabelecidos. Então vamos pensar primeiro nesses hábitos, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os hábitos estruturais, que a maioria das queixas das crianças vem sobre esses hábitos. E aí o que eu queria falar para vocês? Que quando a gente desenvolve esses hábitos na primeira infância, até os 6 anos, fica muito mais fácil da gente estabelecer outros hábitos depois quando a criança for maior, né? E trabalhar outras questões, porque esses hábitos já vão estar estabelecidos. Quais são esses hábitos? Organização, alimentação, higiene e sono, né? Então, a maioria das reclamações e dos problemas vem nesses hábitos mal estruturados. Então, como é que eu vou estruturar um hábito de organização, de alimentação, de higiene e de sono? Primeiro, eu preciso definir qual é o hábito que eu preciso agora que meu filho desenvolva. Então, eu vou dar um exemplo aqui em casa. Por exemplo, da alimentação. Eu tenho 2 filhas, Manuela, de 3 anos, e a Helena, de 1 mês. Então, a Manuela sempre se alimentou muito bem nas refeições do café da manhã, no almoço e no jantar. O que eu percebi, né? Eu sempre quis estabelecer uma alimentação saudável, ao meu ver, saudável na vida dela, mas mas eu comecei a observar que o problema não era essa alimentação principal do almoço, jantar, eram os lanchinhos, né? Então, assim, eu quero estabelecer uma alimentação saudável, mas aonde que eu preciso atacar nesse momento? E aí eu vou definir um hábito, do hábito definido, aonde que eu preciso melhorar. No caso na minha casa, eram os lanchinhos. E aí, por que eu preciso melhorar esses lanchinhos? O que está disponível para ela comer e que não tá legal, que eu preciso trocar? E aí, avaliando isso, eu comecei a disponibilizar frutas e outros alimentos que eu considerava mais saudáveis para ela nesses lanchinhos. E aí isso foi mudando. Isso mudou de um dia para a noite? Não. Para estabelecer um hábito, a gente precisa de 8 semanas. Meu Deus, Thaís, 8 semanas é muito tempo. Meu filho não come verdura, eu vou ficar oferecendo para ele não aceita. Eu vou ter que fazer isso durante 8 semanas. Se a gente pensar que, por exemplo, minha filha tem 3 anos, o que são 8 semanas comparado a 3 anos da vida dela? Nada. É quase tempo nenhum. Então, a gente precisa investir tempo, investir paciência nesses hábitos. Minha filha, no primeiro dia que eu falei pra ela que não era pra ela tomar danoninho, que era pra ela comer maçã, você acha que ela ficou feliz? Não, não ficou feliz. Você acha que ela quis de primeira? Não. Mas a gente vai insistindo. Olha, por exemplo, nessa casa nós temos uma alimentação saudável. Nessa casa a gente come coisas que fazem bem pro nosso corpo. O que faz bem pro nosso corpo? Fruta, verdura, né? E aí, por exemplo, na alimentação, como é que eu pude melhorar isso? Eu posso levar ela para escolher a fruta comigo. Qual fruta você acha mais bonita? Qual é a cor dessa fruta? Como é que você quer o formato dela? Você quer em quadradinho? Você quer de tirinhas? Como é que você vai comer isso agora? Comer junto com a criança. Colocar a criança para te ajudar no preparo da alimentação, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai estabelecer um hábito na criança, a gente já tira a maior dificuldade desse hábito, que é a tomada de decisão. Então, quando eu preciso estabelecer um hábito depois de adulta, por exemplo, eu também precisei melhorar a minha alimentação para melhorar a alimentação dela, porque as crianças são um reflexo do nosso reflexo. Então, eu precisei tomar a decisão. Então, eu precisei tomar a decisão de ir ao mercado, ir à feira e deixar alimentos disponíveis para ela, alimentos saudáveis, que eu considero saudáveis para ela. Ela não precisou tomar essa decisão. Eu já tomei essa decisão por ela. Então, essa parte fica mais fácil. E quando a gente é pequeno, é mais fácil de estabelecer o hábito. A gente já vai acostumando com ele. Eu estou no meio de uma família que tem os mesmos hábitos, né? Então, a gente vai estabelecendo. Então, a gente vai escolher organização, alimentação, higiene e sono. E vai escolher, definir ali
qual é o nicho dentro disso que eu preciso para colocar. É fácil estabelecer um hábito? Não é fácil estabelecer um hábito. A gente tem dificuldade de estabelecer. Se eu pudesse, eu também ia querer comer sua porcaria todos os dias. Mas eu, como adulta, tenho consciência de que eu preciso comer coisas saudáveis. Ela tem essa consciência? Não, ela é uma criança. Eu não posso exigir que ela entenda que ela não vai poder tomar todinho e comer danoninho todos os dias, todas as horas, em todos os lanches, porque não é saudável para a vida dela, que ela vai precisar comer fruta, que ela vai precisar comer verdura. Ela não vai entender isso, porque ela é criança, então ela precisa entender de outras formas. Então a gente vai, porque ela não vai entender, eu não vou falar. Não, você vai falar, você vai insistir, você vai conversar com ela. Hoje a minha filha entende que isso é mais saudável do que o outro, que faz bem pro corpo dela, que deixa ela mais forte, e a gente vai usando aí a linguagem da criança. Então, você vai comer porque você vai ficar forte, que você vai crescer, que você vai conseguir brincar, você vai ser mais rápida, enfim. E ela vai entendendo de outras formas que é mais saudável. E aí você estabelece esse hábito de alimentação, por exemplo. E o de organização, Thaís? Como que eu faço para estabelecer esse hábito de organização? Dando oportunidade para a criança para que ela seja organizada. Como eu faço isso? Você vai fazer isso ajudando ela na participação da casa. Então, a criança vai ser responsável por guardar o sapato dela, a criança pode ser responsável por tirar o lixo, a criança pode ser responsável por organizar o estojo e organizar a mochila. E aí, se ela não organizar, a gente não vai usar de castigo, mas a gente vai relembrar o combinado. Qual é o combinado dessa casa? Qual é a sua parte? A minha parte é tal, lavar a louça, a minha parte é guardar o sapato, né? Cada um vai ter a sua parte. Isso é fácil? Não. Você gosta de organizar? Não, ninguém gosta, mas a gente vai estabelecendo. E quando a gente estabelece, esse hábito fica mais fácil, fica natural. Eu já vou pegar e vou fazer. Eu não vou questionar por que eu tenho que fazer, porque eu já entendi o porquê que eu tenho que fazer. Eu entendi que minha casa precisa ficar organizada, por isso que eu tenho que fazer, né? Mas aí vai a questão de ensinar, de mostrar para a criança como é que faz, não esperar que ela faça logo depois da primeira vez que eu explicar para ela, ter muita paciência, explicar várias vezes, explicar de forma didática, explicar de forma que ela entenda, até que esse hábito seja estabelecido. E dar espaço para que a criança consiga se desenvolver e que a criança faça parte disso, que a criança faça parte desse movimento e desse momento de ela poder organizar, poder fazer parte da casa para organizar. Hábito de higiene. Por que é importante escovar o dente? Por que é importante tomar banho? E aí a gente vai explicando para a criança, estabelecendo isso, deixando ela escovar o dente sozinha, dando oportunidade para ela tomar banho sozinha. Ai, tá, mas vou deixar ela escovar o dente sozinha, ela não escova direito. Eu vou deixar ela tomar banho sozinha, ela não toma banho direito. Tudo bem, você vai deixar ela fazer isso primeiro. E depois você vai ser o inspetor que vai checar para ver se está tudo limpinho e repassar essa limpeza do dente, repassar essa questão do banho. Além de você estar ensinando bons hábitos para a criança, estabelecendo bons hábitos, você vai também estabelecer a autonomia na criança, que é muito importante. Então, a gente também precisa observar essas coisas. E o sono? Como é que eu estabeleço um sono? A gente vai colocar, fazer a higiene do sono. Então, evitar telas, pelo menos 1 hora, meia hora antes da criança dormir, e diminuindo a luz da casa, não deixar a luz tão acesa de noite, diminuindo os estímulos à noite, tendo sempre a mesma rotina do sono. E aí eu vou entrar na rotina. Por que a rotina é tão importante, Thaís? Porque a rotina nos ajuda a estabelecer bons hábitos. Sem a rotina, eu não consigo estabelecer bons hábitos. Sem a rotina, eu não consigo ter um dia tranquilo com a minha criança. Tendo ela 1 mês, tendo ela 10 anos, tendo ela 14 anos. Criança precisa de rotina, criança precisa de previsibilidade. Se a criança não sabe o que vai acontecer, ela fica muito eufórica, ela não ela fica agitada, ela quer saber, e só vai deixando o seu dia mais difícil. Eu preciso ter uma rotina rígida de exército, de 9 horas você vai fazer isso, 10 horas você vai fazer aquilo. Não, não precisa. Mas você precisa estabelecer uma rotina em conjunto com a criança, para a criança entender o que está acontecendo, de vamos acordar a tal hora, vamos para a escola, vamos se trocar, vamos tomar banho, vamos tomar café da manhã, vamos para a escola, enfim. E fazer essa rotina, e aí você pode deixar essa rotina pendurada. Aí se for uma criança maiorzinha, ela pode escrever junto com você. Se for uma criança bem pequena,
pode ter figuras para ela entender mais ou menos, e pode ter fotos dela também fazendo as atividades, e, e precisa ter rotina do dia todo? Pode ter rotina da... É necessário ter uma ordem das coisas que vai fazer. Mas, por exemplo, de manhã ela vai ficar na escola. Eu preciso ter isso fixado ali? Não, você pode ter ali fixado aquela rotina que é mais desgastante para você. Qual é o período mais desgastante? À tarde, nossa, é muito agitado. É hora do banho, é hora da janta, é hora do parquinho, é hora que briga com a irmã, é hora... Nossa, vira um full aqui em casa. Então, vamos estabelecer uma rotina mais rígida aí dessa parte que é mais difícil e deixá-la para a criança. E aí, estabelecer também, ir estabelecendo essa rotina, com uma rotina já estabelecida com tudo isso, você vai conseguir estabelecer esses hábitos estruturais que eu falei, organização, alimentação, higiene, sono, com mais facilidade, sem tantas brigas. Por quê? Porque a criança já sabe qual é a rotina dela. Por exemplo, aqui em casa, eu tinha muito problema com o sono da Manu, né, da minha filha mais velha. Era muito difícil eu conseguir fazer que ela dormisse a noite toda e que ela dormisse na hora certa. Quando eu consegui estabelecer uma rotina, uma higiene do sono, então ela tem uma rotina. Todos os dias ela janta, depois que ela janta, ela brinca um pouquinho, toma banho, vai deitar, ouve uma história, uma canção de niná e dorme. Essa é a rotina de todos os dias. Todos os dias é do mesmo jeito. Ela já sabe. Às vezes ela vai tomar banho, ela já fala: mamãe, tô com sono. Mamãe, tô cansada. A gente já vai deitar, né? A gente já vai dormir. Ela já sabe que é todo dia assim. Ai, Thais, mas um dia tem uma festa, um dia eu vou precisar sair, vai fugir da rotina. Não tem problema você fugir da rotina 1, 2 dias. De vez em quando, saiu de férias, fugir da rotina, não tem problema. Mas é importante que nos dias regulares, que essa rotina seja estabelecida, seja seguida sempre. Agora, se você estiver tentando instalar um novo hábito, um hábito estrutural, aí é importante que essa rotina se mantenha, que ela não se perca durante essas 8 semanas. Por quê? Porque fica mais fácil para a criança entender que aquilo é um hábito novo, que aquilo agora faz parte da vida dela. Então, eu estou tentando estabelecer um hábito de alimentação saudável, em que todos os dias, na hora do almoço, eu vou oferecer legumes e verduras para ela. E que eu vou ensinar para ela que naquela casa a gente experimenta de todos os alimentos. E eu vou apresentar os alimentos de formas diferentes para ela. E nessas 8 semanas eu tô tentando estabelecer um hábito saudável. E aí um dia eu vou e janto pizza. Um dia eu vou e janto lanche. Eu vou quebrar essa rotina de um hábito saudável que ela não está estabelecida ainda. Não estabeleceu esse hábito. Então, não é bacana. Então, enquanto eu estiver estabelecendo um hábito, é importante eu manter aquilo durante 8 semanas. Nossa, que sacrifício! É difícil, mas vai fazer muita diferença lá na frente para você depois. É muito mais fácil eu criar uma criança que seja saudável e que quando ela for adulta ela já tenha uma alimentação saudável estabelecida e não ter dificuldade com isso, do que eu criar uma criança sem uma alimentação saudável e chegar na infância ter problemas de alimentação, na infância não, na adolescência ter problemas de alimentação, e na fase adulta ela se esforçar para fazer dieta, e como a gente vê vários adultos hoje nessa luta de tentar uma alimentação mais saudável e não conseguir, é mais fácil já educar uma criança para que ela já desenvolva esse hábito e não tenha esse problema na vida adulta, do que eu deixar mais ou menos e ser mais difícil para ela lá na frente. Então é muito importante a gente desenvolver esses hábitos estruturais e olhar individualmente para cada um deles e ver qual é o problema de cada um deles. Como é que eu vou focar em cada um deles? Então eu não vou alimentação e eu vou englobar a alimentação inteira. Não vai dar certo assim. Alimentação, qual é o meu problema de alimentação? Como eu falei, aqui em casa eram os lanchinhos, né, do meio da manhã, do meio da tarde. Então vamos estabelecer aí que esse é o meu foco. É aí que eu vou me estabelecer, é aí que eu vou ver como eu posso melhorar. Seu caso pode ser o almoço, seu caso pode ser o jantar, seu caso pode ser o sono, pode ser a higiene, pode ser a organização. E a gente vai, dentro da organização, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela guarde o sapato, eu quero que ela arrume a mochila. Então, é isso que eu vou ensinar mais de uma vez. Não é uma vez você falando que vai resolver, você vai falar mais de uma vez. Não sei de onde surgiu essa ideia de que a gente vai falar uma vez e a criança vai aprender. Não é assim. Educar dá trabalho. Então, a gente vai falar mais de uma vez. Se não entendeu desse jeito, vamos pensar num jeito diferente de explicar para a criança. Peça para a criança repetir para você, para ver se ela realmente entendeu aquilo tudo.
Então, vamos tentando entender e vendo se a criança entendeu o que eu tô falando, até a gente conseguir estabelecer um hábito. Estabeleceu esse hábito, ficou mais fácil. A gente vai para a próxima. A gente evita muitos problemas quando a gente consegue estabelecer esses hábitos estruturais desde a infância na vida da criança. E tudo isso com uma rotina bem estabelecida, com a participação da criança nessa rotina, a gente consegue um dia a dia mais saudável. Então, a gente consegue um dia mais saudável, uma rotina mais saudável, desde que a gente tenha uma rotina estabelecida e esses hábitos estruturais mais estabelecidos, certo? Então, relembrando hábitos estruturais: sono, organização, alimentação e higiene. Conseguiu estabelecer muito bem esses bons hábitos, é muito mais fácil depois você conseguir estabelecer outros hábitos, conseguir ter uma rotina tranquila e conseguir focar em outras habilidades que você quer desenvolver no seu filho, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando dessa série de aulas. Deixa aqui seu comentário, sua dúvida que a gente vai responder. Muito obrigada e até a próxima.